Na aula de hoje, a gente vai aprender a realizar a avaliação dos imóveis por meio dessa planilha eletrônica. Então, essa é uma planilha que ela irá nos auxiliar no momento da determinação do valor de um determinado imóvel. Como que a gente trabalha? Então, vocês podem observar que ela tem várias guias que a gente vai entrar e realizar o preenchimento. Quando vocês fizerem a avaliação em campo, vocês vão realizar o levantamento da amostra que vocês querem definir o valor do bem e vocês vão também no mercado olhando aquelas outras propriedades que vão comparar, que vão gerar, né, os elementos comparativos. Nesse sentido, a gente vai começar o preenchimento dessa tabela pela pesquisa de preço dos imóveis rurais. Então a gente inicia por essa aqui que eu já coloquei em azul para facilitar. Por quê? Ela vai nos permitir visualizar posteriormente se a gente está fazendo certo ou se a gente está realizando errado a nossa avaliação. Então vocês vão entrar aqui e é só clicar sobre, tá? E ele vai te dar a possibilidade de realizar 10, de colocar, de entrar aqui com 10 amostras. Então a norma exige que a gente entre com pelo menos 5 amostras. Então, vamos aqui adicionar a nossa amostra 1. É só clicar sobre a guia aqui, amostra 1, e a gente já consegue fazer essa composição desse primeiro elemento, dessa primeira amostra comparativa. Aqui a gente vai informar, ó, quem foi o responsável pela coleta. Então, vou colocar aqui foi o engenheiro Walter. Ele foi lá e avaliou esse primeiro elemento comparativo aqui, essa primeira amostra. O que que a gente vai colocar? Qual foi a data do negócio, se o negócio ele foi concretizado e qual foi a data da coleta dos dados. Então vamos supor que a data do negócio foi realizada no ano passado, dia 15 de novembro de 2019. Nós estamos realizando a avaliação hoje, dia 1º de outubro de 2020. Quem foi o vendedor? Quem vendeu? Foi a imobiliária XYZ. E ela vendeu para quem? Eu vou falar aqui que foi o seu Zé do Alface. Então, o seu Zé do Alface, ele comprou essa terra. A gente pode colocar aqui qual foi a condição de pagamento, se foi à vista, se foi parcelado, como que ocorreu. Então, uma vez que o negócio ele foi concretizado, que teve um vendedor, então nós vamos aqui em fonte. Qual é a fonte? Como estava, como foi aquela negociação? Ou seja, a gente vai colocar aquele fator de oferta. Foi vendida, foi concretizado ou ela está sendo ofertada? Nesse caso aqui, é uma amostra que ela foi vendida. Então a gente vai sinalizar aqui com venda. Depois a gente vai entrar com o nome do imóvel. Então vamos supor que era Fazenda Alegria. Essa Fazenda Alegria, agora a gente tem uma parte muito importante, que a gente tem que informar qual que é a localização da Fazenda Alegria. Quando vocês clicarem nessa setinha aqui, ó, ele vai te dar os 246 municípios goianos. O que que é importante? Que a gente indique o mesmo município do local que nós estamos realizando a avaliação, senão vai dar erro. Por quê? Ele vai criar um banco de dados para aquele município que a gente indicar aqui. Então, eu estou falando de Anápolis, estou fazendo a avaliação de um imóvel de Anápolis, então eu vou indicar aqui, ó, Anápolis. Então, ele já vai mudar todas as outras variáveis. Então, é obrigatório a gente colocar o mesmo município para todos os elementos comparativos e o mesmo município lá no imóvel que a gente está avaliando. Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, eu fiz uma comparação com o imóvel lá de Abadiânia. Se eu colocar Abadiânia, se eu colocar Abadiânia, ele vai preencher um banco de dados para o município de Abadiânia.
Então lá na frente ele vai gerar um erro, ele não vai puxar esse valor. Então eu vou deixar aqui Anápolis e vamos supor que o seu Zé do Alface ele comprou essa propriedade, essa fazenda por R$ 600.000. Então aqui a gente escreve direto 600 mil e ele já vai colocar em unidades monetárias, R$ 600.000. Ele comprou uma área de 200 hectares, né? Então eu já coloco aqui os 200 hectares e na sequência eu vou colocar qual que é a distância até o polo atrativo, ou seja, qual que é a distância do município mais próximo até a porteira Fazenda Alegria do seu Zé do Alface. Vamos supor que são 23 quilômetros. Então aqui agora ele nos traz essa informação aqui, ó, em vermelho. A distância total do polo atrativo está errada. Por quê? Ela tem que ser igual a 23, senão ele não consegue realizar o preenchimento e fazer aquele fator de acesso da nossa propriedade. Então aqui, ó, ele nos dá as possibilidades do acesso. Se o acesso é ótimo, bom, regular ou precário. E olha só que bacana, a gente pode fazer essa subdivisão que ele já faz os cálculos, ele já realiza as correções direto. Então vamos supor que daqueles 23 quilômetros que a gente vai percorrer, 10 são de asfalto e os outros 13 quilômetros são de uma vicinal 2. Então, vou colocar aqui, ó, 13 quilômetros em regular, vicinal 2. Ele vai falar, ó, o acesso até a propriedade do seu Zé do Alface, ele é regular. O importante é que esse valor total, 23, seja igual ao valor aqui da distância do polo atrativo. Depois que a gente fizer esse primeiro preenchimento, a gente vai prosseguir. Então a gente pode colocar aqui algumas observações dessa propriedade. Então eu escrevi, ó, é uma região com abundância de água, tem recursos hídricos, o que? Nascente, rego d'água, uma represa para peixes, córrego na divisa, muita água. Então a água nessa propriedade não é um problema. Ou eu posso vir aqui apagar essa informação e digitar aqui a informação que eu almejo. Depois a gente vai entrar falando quais são as áreas, qual percentual de área que pertence à classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 daquela propriedade do seu Zé do Alface. Eu não vou colocar em hectares, eu vou colocar em porcentagem, ou seja, é a área dividido pela área total vezes 100. Vamos supor que a Fazenda Alegria ela tem 40% de solo de classe 2 voltado para a agricultura e ela tem mais 40% de solo classe 5 que é voltada para a pecuária, e 20% eu vou jogar aqui na classe 8 que é solo que é a área, né, voltada para a reserva legal. Deixa eu só apagar esse valor aqui do 20%, eu já vou digitá-lo novamente. A planilhinha, ela vai aparecer mais uma informação aqui se a gente estiver errando, que é a qual? Existe erro na distribuição das áreas. Esse total tem que ser igual a 100%. Então, 40 mais 40, 80. Então, vou completar aqui com os 20%, deu 100, ele já apagou aquela amostra de erro. E aqui na frente, ó, ele já calculou a nota agronômica dessa propriedade, que é aproximadamente 0,4, tá? Então, nessa planilhinha, ele não utiliza três casas depois da vírgula, ele só utiliza duas. Depois, nessa planilha ainda, ele te dá a possibilidade de agregar ou até mesmo retirar o valor da terra em função da água e da energia. Então ele pegou e falou lá, ó, tem água para irrigação, rios ou barragem? Quantos por cento a gente consegue fazer? Tem área para irrigação de poços tubulares? Quantos por cento a gente consegue fazer? Tem água para consumo animal e humano? Quantos por cento? Se não tem água, quantos por cento? Então, cada uma dessas condições ela vai ter um peso que varia aí, ó, de 1,5 até 0,75, ou seja, pode agregar ou pode perder valor à terra em função dela ter ou não água. Então, vamos supor que a gente consegue irrigar
20% da área e os outros 80% de água da propriedade, elas estão disponíveis aí apenas para consumo humano e animal. Energia. Existe energia, uma energia trifásica, que dá para a gente colocar lá uma motobomba, ou só existe energia, eh, sei lá, monofásica, que dá para a gente ligar um chuveiro, uma televisão, carregar o celular. Então, em função disso daí, a gente pode colocar uma nota maior, se existe, se é compatível. A gente pode deixar ele aqui neutro, né, com possibilidade de introdução, ou se não existe energia elétrica, ele vai perder valor. Como o seu Zé do Alface está praticamente dentro de Anápolis, 100% da propriedade dele é atendida com energia elétrica, então ele consegue colocar um pivôzão lá se ele quiser. Hã, Essa planilha ela nos dá também a possibilidade de colocar um fator livre. Vamos supor que eu quero classificar o solo ou o valor da terra em função da declividade. Então, se o solo tiver uma declividade entre 0 e 5%, o fator é 1. Se tiver entre 5 e 10%, o fator é 0,9. Se tiver entre 10 e 25%, o fator é 0,8. Se tiver entre 25 e 40%, o fator já é 0,5, porque é quase impossível a gente fazer uma mecanização dessas áreas, e assim por diante. Então a gente pode colocar aqui um fator livre da nossa escolha, que pode agregar ou retirar valor no momento aí dessa avaliação. Então essa daqui é a primeira parte. Todas essas aqui, dessa etapa aqui do solo, todas elas são obrigatórias de serem preenchidas, exceto o fator livre. Se não tiver fator livre, a gente tem que deixar o valor 1 para ele não interferir nos dados lá para frente, tá? Depois a gente vai fazer a avaliação das culturas. Então vamos supor que naqueles 40% lá da área, naqueles 80 hectares, o seu Zé do Alface, ele planta milho mais soja em rotação. Vamos supor que o preço da implementação dessas culturas seja aí de aproximadamente R$ 3.500. É o quanto que ele gasta para implementar. Que a manutenção, vamos supor que ele está com soja, tá? Que a manutenção já está implícita lá no custo de produção. Quantas safras, quantas safras foram colhidas? Nesse caso aqui ainda não foi colhida nenhuma safra. E qual que é o total de safras que a gente espera colher da soja? Opa, como a soja é uma cultura anual, a gente espera colher uma safra. Qual que é o fator de risco? Quanto mais alto, menor será o valor gerado aqui. Vamos supor que ele tem um risco aí de 5%. Opa, ele tem um risco aí de 5% de ocorrer alguma intempérie. Então 0,05, pagar aqui. Ó, ele tem um fator de risco aí de 5% de ocorrer um erro, de perder essa produção dele. Então vamos supor que está já no R7, está entrando na fase de maturação dos grãos e a produção dele já está comercializada. Então, o fator de risco é muito baixa. Ele tem mais 40% da área, ou seja, 80 hectares, que apresenta pastagem. Vamos supor que para essa pastagem ele gastou R$ 1.500 para fazer a sua implementação e que ela tem um custo de manutenção anual de aproximadamente R$ 500. Aí, aqui a gente vai colocar, ó, quantas safras já foram colhidas. Tem quantos anos que ele fez a implementação dessa pastagem? Vamos supor, tem 3 anos que ele fez a implementação. Qual que é a vida útil de uma pastagem? Entre 10 e 15 anos, a depender do nível tecnológico. Perdão, pessoal. Então coloquei aqui 15 anos, que é o número total de safras. E depois, a gente tem um fator de risco.
Vamos colocar que o risco aqui para pastagem é um pouquinho maior. 20% de risco. Cai uma brasinha lá, colocar fogo na pastagem dele, ele tem que fazer o replantio, então ele tem um risco aí de 20%. Desse caso, a propriedade do seu Zé do Alface, só de culturas, ela vale 368 mil reais, tá? Depois a gente pode fazer também a avaliação das benfeitorias. Então vamos supor que lá no seu Zé do Alface só tem uma casa, nada mais. Essa casa, no momento da construção, ela custou 35 mil reais para ser edificada. Depois a gente vai entrar com um fator de dimensionamento. A casa está superdimensionada, ou seja, ela é muito grande para a quantidade de pessoas que ali habitam, superdimensionada. Está normalmente dimensionada. Não, então ela atende à demanda daquela família. Ou ela está subdimensionada. Todos os quartos têm beliche, o pessoal dorme um em cima do outro, o negócio lá a casa é muito pequenininha para pouca, a casa é muito pequena para pouca gente. Então nesse caso está subdimensionado. Então vamos supor que ela está normalmente dimensionada. Aqui a gente tem um fator de utilização. Espera que deu um errinho aqui. Pronto. A gente tem um fator de utilização que pode ser pleno uso, uso eventual ou sem utilidade. Então, como o seu Zé do Alface mora lá, eu vou colocar que ela está sobre pleno uso. Então, ele está lá todo dia. O que que é uso eventual? Ah, ele vai usar essa casa uma vez por mês. Ou sem utilizar, sem utilidade. Ele quase nunca vai lá na propriedade. Então, é isso que significa. Vou colocar aqui, ó, pleno uso. E o fator de conservação. Tá ótimo, bom, regular ou precário. É aquele mesmo que eu tinha mostrado a tabelinha para vocês. Então vamos supor que a casa do seu Zé do Alface ela está precisando de alguns reparos na pintura somente. Então está em bom estado. Hoje, quanto que valeria a casa do seu Zé do Alface? R$ 19.600 é o valor que ela irá agregar àquela propriedade. Então vamos lá. Depois que a gente faz todos esses preenchimentos, a gente desce aqui, ó, e ele te fala quanto que está valendo a terra nua, seu Zé do Alface, 2.212 mil reais, quanto que está valendo o valor total do imóvel, né? Nesse caso foram os próprios 600 mil que ele pagou, porque foi concretizada, então que é o valor total. Qual que é o valor da terra nua por hectare? Então, R$ 1.060. O valor da terra nua a ser considerado, com base na nota agronômica dele, R$ 1.817,68. Então, ele já fez todas aquelas continhas que eu ensinei para vocês. Terminou o preenchimento da primeira amostra, nós iremos voltar, então a gente sobe completamente e clica aqui sobre esse ícone voltar. Então aquele valor de R$ 1.817,68, ele já está aqui na amostra 2. Então vamos fazer o preenchimento de outra amostra. Como eu já ensinei para vocês como que faz, nessa daqui eu vou ser um pouco mais rápido para a gente ganhar um tempinho. Então, quais são os campos obrigatórios de serem preenchidos aqui nessa primeira etapa? Os obrigatórios são a localização. Então, obrigatoriamente, eu preciso de colocar o mesmo município que a gente está trabalhando, que é Anápolis. Então, vou colocar aqui, ó, Anápolis. Puxou o nome de Anápolis. O valor da transação, ele é obrigatório. Então, vamos supor que essa outra propriedade aqui, ela custou 1.200.000 reais. Então lá, 1.200.000. Nesse caso, ela está sendo ofertada, então ela está aí no mercado para ser vendida. Ela tem uma área de 180 hectares. A distância, vamos supor que ela está lá pertinho de seu Zé do Alface, 2 quilômetros para frente. Então, para chegar lá, são 10 quilômetros de asfalto e mais 15 quilômetros precário. Esses daqui são os únicos campos que a gente tem que preencher: município, valor da transação, área,
distância, o fator de acesso, né? Quantos quilômetros a gente tem e o fator de oferta, se ele está sendo ofertado ou se ele está sendo vendido. Vou só colocar um nome aqui para fazenda. Fazenda Boa Esperança. Então é o nome da fazenda que a gente está avaliando agora. Posso colocar alguma observação sobre ela, mas o importante mesmo vem aqui, ó. Quais são as classes de uso de solo? Então ela tem 50% de classe 2, ela tem, colocar aqui 30% de classe 5 e mais 20% de área de preservação. Então gerou uma notinha agronômica aí para ela de 0,42. Tem água lá perto? Vou colocar aqui, ó, 100% de água para consumo e 100% para a notinha da energia, que existe energia lá na área. Então agora vamos fazer, né? Estou aqui no Excel. Pessoal, eu quero calcular essa área aqui de forma bem fácil. É só a gente colocar, ó, é igual a área total vezes essa porcentagem aqui. Deixa eu ver se já vai dar certo. 90 hectares, tá? Então aqui ele tem soja na área dele, no momento da avaliação. Quanto que ele está gastando para cultivar essa soja? Aproximadamente R$ 3.700. Em custo de manutenção, já está implícito no custo da implementação. Quantas safras foram colhidas? Vamos colocar que ele acabou de colher e o total de safras, uma. Ele colheu uma de uma. Fator de risco, 0%, porque ele já comercializou. Eu só tirar aqui o número de safras colhidas, porque senão ele não vai colocar na avaliação. Por quê? Se já foi colhida, olha só, se já foi colhida, deixar 1 e 1, significa que não tem nada lá para agregar valor na terra, tá? Então vou deixar aqui 0 para agregar o valorzinho. Então aproximadamente R$ 330.000. Aqui, pessoal, ele não leva em consideração o valor que será vendido, tá? Ele só leva em consideração o valor da implementação. Tem também lá na área pastagem. Então a pastagem ela é igual a 30% vezes a área total, ou seja, tem 54 hectares de pastagem. Vamos supor que nessa propriedade eles gastaram R$ 1.200 para fazer a implementação e que custa para eles R$ 350 por ano. Essa pastagem ela está com 5 anos de 12 anos de vida útil. E ela tem um risco um pouquinho maior, de 30%. Então ele já faz todos esses cálculos aí, ele já determinou o valor das benfeitorias, das culturas, perdão, no caso aqui a soja mais a pastagem. Benfeitorias, vamos supor que lá tem um trator de 120 cavalos de potência. O custo desse trator novo, R$ 150.000. Fator de aproveitamento. Quem já fez mecanização comigo? 120 cavalos de potência. É o ideal, é o indicado para uma propriedade de 180 hectares? Fator de dimensionamento. É o ideal? Fala aí, Walter. Quem mais Eu já fez acho que é o mecanização? ideal. Oi? Eu não fiz mecanização, mas eu acho que é ideal. Então, olha só, áreas de até 500 hectares, de 100 a 500 hectares, um trator com 130 cavalos de potência é perfeito para uso. Então, ele está normalmente dimensionado. É, pelo que você sabe, seria ótimo, né, Walter? Então tá. Fator de uso. Está em pleno uso, uso eventual sem utilidade. Ele está em pleno uso, né? Fazendo aí safra, safrinha, cuidando da da pastagem e o fator de conservação. Eu não coloquei o ano ali, mas vamos supor que ele está em situação precária. Quanto que ele estaria valendo então hoje? R$ 36.000, tá? Então vou colocar só o trator aqui para servir de exemplo e vamos ver qual foi o valor que ele colocou para a terra nua.
Então, no caso aqui da Fazenda Alegria, ela está gerando o valor de terra nua de R$ 6.425,16. Depois que a gente faz todos os preenchimentos, a gente retorna e a gente faz mais o preenchimento aí de quantas amostras a gente tiver para aquela região. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher mais duas aqui. Então, vamos lá. Município, Anápolis, valor R$ 800.000, área 210 hectares, distância 30 quilômetros, está sendo ofertado 10 quilômetros ótimo, 15 quilômetros regular e mais 5 quilômetros precário para chegar nessa propriedade. Essa propriedade ela tem 50% de classe 2, ela tem 10% de classe 3, ela tem 40% de área de preservação permanente. Aí gerou uma notinha aqui para ela. Lá a gente tem 50% de área, que é possibilidade de fazer irrigação, porque lá tem barragem, mais 50% para humano. Lá tem energia elétrica, 100%. Vou colocar aqui o que que ele tem de cultura lá. Ele tem soja também, então é 50% da área. Vou colocar aqui, ó, 50 vezes 210. Então ele tem 105 hectares de soja. Então vou colocar nessas duas áreas aqui, ó, na classe 2 e na classe 3. Como que eu faria? Igual essa porcentagem vezes a área total mais essa porcentagem de 10% vezes a área total. Então, nessas duas áreas aí, somando dá 126 hectares, ele tem soja. O custo de implementação dele foi de R$ 4.050. O custo de manutenção não tem, né? Porque é soja. Ele vai colher uma safra, então não tem nenhuma colhida, uma safra com risco aí, vamos colocar de 8%. Então vai gerar um valor de R$ 469.000. Benfeitoria. Vou colocar aqui que ele tem um trator de R$ 100.000 na época. Esse trator, ele está normalmente dimensionado, pleno uso, em bom estado de conservação. Então hoje ele valeria R$ 56.000. Lá ele tem também uma semeadora. A semeadora na época custou R$ 40.000, normalmente dimensionada, pleno uso e ótimo estado de conservação, para vocês verem. Então hoje ela estaria valendo R$ 28.800. Então qual vai ser o valor aí da terra nua? Então R$ 1.483,21. Tá. Então tá bom. A gente fez aí essas três avaliações, né? Deixa eu voltar aqui. E agora, com base naquilo que a gente viu em sala de aula, o que que vocês acham que iria ocorrer com esses três dados aí, ó? 1.800, 6.400, 6.400, 1.438, 83. O que que vocês acham que deveria ocorrer? Tá seguindo um padrão? Não, tá não. Teria que fazer a homogeneização das amostras? Isso, a gente faz a homogeneização, lá na frente a gente faz o saneamento, não é, Caio? Isso, No saneamento ele exclui aqueles valores que estão muito fora, não é? exatamente. Você acha que a planilhinha vai fazer isso? Ué, a planilha faz. Faz, essa daqui ela é inteligente, tá? Então ela foi Exatamente. treinada para isso. O que que a gente vai fazer? Depois que a gente faz todo o preenchimento, a gente vai clicar aqui nesse ícone, voltar. Olha só, aonde que a gente vai para saber se realmente ele fez aí essas continhas, se está tudo certo. Se ele não está utilizando os três dados. A gente vem aqui, ó, valor base da terra nua. Então a gente vai clicar sobre esse ícone
e a gente vai procurar o município que a gente está trabalhando. Olha só que bacana, ele vai gerar um banco de dados desses valores. Então, aqui em Anápolis, por enquanto, a média reais por hectare, 1.650. Mas como que ele chegou nesse valor? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou chegando para frente aqui, ó. E olhem só. Inicialmente a gente tinha 3 amostras, 1.817, 6.425 e 1.483. Ou seja, tem um valor que está muito acima, né? Muito discrepante. O que que ele vai fazer? Ele vai realizar, ó, o saneamento. Então, antes do saneamento, a gente tinha 3 valores. A média antes do saneamento era de R$ 3.242, um desvio padrão de 2.100, o desvio médio, né? Desvio padrão de 2.700. Olha só o coeficiente de variação, 85%. Então ele criou o limite inferior e o limite superior e ele fez o saneamento. Após o saneamento, olha só o que aconteceu. Quantas amostras tem após o saneamento? 2. Vocês viram que ele excluiu aquela amostra que estava muito acima do limite? Bacana, né? Então, após o saneamento, o que que a gente tem? 2 amostras, e essas 2 amostras estão gerando para a gente uma média de R$ 1.650. Olha só, o desvio médio, 167, o desvio padrão, R$ 236. O coeficiente de variação baixou de 85% para apenas 14%. E a gente tem os limites aí superior e inferior, que são igual, ou melhor, próximos lá daquele valor que a gente tinha, né? Ele pega aí o desvio padrão, o número de amostras e faz o saneamento. Então, olha só que bacana. Vocês não precisam se preocupar que ele já faz o saneamento. Aquelas amostras que a gente tomou que estava muito para cima ou muito para baixo, ele já vai fazer a eliminação. Então, vou voltar e eu já tenho uma certeza de que os meus dados eles serão confiáveis. Então, agora que a gente já fez o preenchimento do valor de pesquisa, a gente já tem o valor base da Terra Nua para o município de Anápolis, por exemplo, a gente vai fazer o preenchimento das outras guias, ou seja, a gente vai iniciar aqui pela caracterização do imóvel. Então, vou clicar aqui e ele vai me perguntar qual é o nome do imóvel, qual é a sua localização, área legal e a área real. Então, a gente está avaliando o imóvel aqui, vamos supor, de 150 hectares. Ele tem 150 hectares e todos esses 150 hectares eles estão averbados. Então a gente tem lá no cartório toda a documentação deste imóvel que a gente está fazendo a avaliação. Aqui a gente pode indicar ó, quem são os confrontantes. Então ele faz confrontação, né, com o seu Zé do Alface. Com quem mais? O... Vou pegando os nomes que eu estou vendo aqui, ó. Com Samuel, com Brejo. Samuel, Murilo. Então a gente vai dando essas informações. Qual que é o tipo de solo predominante daquela propriedade? Ah, então é um latossolo. Latossolo. Ah, é aguada? Sim, não. Apresenta irrigação? Sim, não. Tem eletrificação? Sim, não. Quais são os meios de comunicação? Ah, lá tem internet rural, lá tem um rádio, lá tem telefone, lá pega celular, então a gente coloca. Qual é o itinerário? Como que faz para a gente chegar até a propriedade? Então a gente faz a descrição. Qual que é a coordenada geográfica? Por essa planilhinha ter sido criada em 2012, está desatualizado aqui. A coordenada que a gente tem agora é o Sirgas, o nosso dato é o Sirgas 2000, tá? Se vocês quiserem atualizar aí,
Aí aqui pelos siglas 2000, qual é a latitude e a longitude? Então a gente vai lá com o próprio celular de mão, a gente já consegue fazer. Opa, eu esqueci de colocar o nome do seu Walter, ele pediu para colocar aqui. Então com confrontante também tem o Walter, propriedade de 1.000 hectares lá do lado dessa propriedade de 150 hectares que a gente está avaliando, tá? Então aqui a gente vai colocar algumas informações mais genéricas que vão nos facilitar no momento aí dessa avaliação. A gente pode colocar alguma referência que a gente deseja aqui, fez o preenchimento, a gente volta. Depois Professor, de... Alguém ia fazer alguma pergunta? o que que é essa entrada lá? Volta lá. Entrada 23K, o que quer dizer isso aí? Alguns GPS apresentam esse valor aí, tá, Murilo? Ah, tá. Aí você coloca qual que é a latitude e a longitude lá na entrada. Se tiver esse sinal 23K, você coloca a latitude e a longitude e você coloca a outra coordenada lá na sede, tá? Para eles terem aí essas duas informações. Uma da entrada e a outra coordenada da sede. Para quê? Se for algum fiscal lá posteriormente, ele sabe que a coordenada geográfica que você colocou aqui não é uma qualquer. Você tem a da entrada, da porteira e a lá da sede para identificar essa propriedade, tá bom? Então a gente vai voltar aqui e agora a gente vai fazer a caracterização. Então vamos começar pela terra nua. Essa terra nua é do imóvel que a gente está avaliando. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou puxar aqui, ó, o município, é Anápolis, e olha só que lindo. Ele já vai me falar qual é o valor base da terra nua em Anápolis. Então ele já puxa lá daquela valor da terra nua saneado. Ele já pegou feito o saneamento, né? Ele já pegou lá aquele valor médio bonitinho. Então o que a gente vai colocar? O proprietário. Então, como o seu Walter ele já é confrontante, então o proprietário agora vai ser uma moça. Vou colocar aqui a Samara, que é a única que está aparecendo aqui na minha tela. O imóvel. Então a gente coloca aqui o nome do imóvel. Você quer dar um nome para sua propriedade, Samara? Enquanto isso, eu vou colocar aqui que a área são 160 hectares, que é igualzinho àquela área que a gente tinha lá. Já que a Samara não falou nada, vai ficar sem nome aqui a propriedade dela. A propriedade dela também é próxima lá do seu Zé do Alface. Então eu vou colocar um pouquinho antes, 20 quilômetros, tá? Então tá mais próximo aí da cidade. Então vamos supor que ele tem 10 quilômetros de asfalto e mais 10 quilômetros de vicinal regular. Então depois a gente precisa de colocar quais são as classes de solo lá daquela propriedade que a gente está avaliando. Classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. À medida com que a gente, olha só que bacana, à medida com que a gente altera aqui o acesso, ó, igual ele ficou meio a meio, já alterou aqui a notinha que a gente vai ter da nossa nota agronômica. Vamos supor que fosse os 20 quilômetros, tudo de asfalto. Então ele pega aquele mesmo valor. Vocês lembram que eu ensinei vocês lá a olharem na tabelinha? Então ele vai puxar aqueles mesmos valorzinhos lá. 10. E 10, ele já faz uma média ponderada e já cria um novo valor aqui para a nossa nota agronômica. Então vamos supor que lá tem 60% de classe 2, tem mais 10% de classe 3 e 30% de classe 8. O Walter fez uma pergunta aqui se tem uma diferença no preço do imóvel rural se ele tiver energia monofásica, bifásica ou trifásica. Quando a gente avalia o imóvel, se ele tiver uma energia apenas monofásica, essa energia ela não vai servir para um empreendimento posteriormente. Então a gente tem que investir nisso e esse investimento custa caro. Por quê? A gente tem que comprar os postes e a fiação para aquela energia chegar até a nossa propriedade. Então isso, Walter, pela planilhinha aqui, vai ser um fator que vai pesar, tá? Que vai contar
favoravelmente no momento da avaliação. Então, se tiver energia elétrica, vai puxar o valor do imóvel para cima. Ok, professor. Tudo Entendeu, bem, Walter? tranquilo. Entendi. Então tá. Então aqui, ó, eu já fiz o fator de acesso e olha só, ele criou um valor, ele criou uma notinha agronômica para nossa propriedade. Vocês estão vendo que essa nota agronômica ela é maior do que as notas agronômicas que a gente tinha feito a avaliação, que tinha ficado em torno de 0,4. Para ele não fazer aquela homogeneização e perder alguma amostra, ele faz um processo um pouquinho diferente aqui. Ele faz um tratamento técnico para quê? Para ele compensar as diferenças no valor da terra em função da nota agronômica. Aí o que ele vai fazer? Lá na frente eu mostro para vocês que o valor da terra, o valor médio da terra, vai ser um pouquinho mais elevado, tá? Em função dessa notinha agronômica que ele gerou aqui. Então, a gente vai colocar também sobre as condições de recursos hídricos. Então, se tiver água disponível para irrigação, Walter, aqui vai ser a mesma coisa. Se tiver água para irrigação, vai valorizar a terra. Se tiver água só para o consumo humano, 100% só para consumo humano, então não vai alterar o valor da terra. Agora, se não tem água nem para consumo humano, 100%, a terra vai ser menos valorizada, tá? Então esse daqui é um outro fator que por essa planilhinha a gente vai estar levando em consideração no momento da avaliação. Então aqui para a gente finalizar, eu vou colocar que tem 100% de água para consumo humano. E nesse caso aqui, ó, existe energia? Sim. Tem possibilidade, rede até 3 quilômetros do imóvel? Se tem possibilidade, a gente coloca, e sem possibilidade, a gente coloca aqui também. Então, vou colocar que tem energia 100%. Olha só, ele já fez o cômputo aqui para o valor da terra nua em função aí dessas características que nós colocamos para essa propriedade. Então, depois que a gente faz esse preenchimento da terra nua, a gente volta e se vocês vierem nesse momento em resumo, ele já vai te mostrar, ó, quanto que seria o valor dessa terra. Então essa terra nua, sem benfeitoria, sem cobertura vegetal, sem máquinas e sem gado, ela está valendo agora R$ 175.000, tá? Então vamos ver o que vai acontecer depois. Dá para o gasto. Agora a gente vai colocar aqui, ó, as coberturas. Então, nesse processo, ele é um pouquinho mais melindroso, tá? Por quê? Deixa eu voltar ali só para ver quanto de área que a gente tem, porque a área tem que bater certinho. Então, a gente tem 70% daqueles 160 hectares. Então, a gente tem aproximadamente 112 hectares, tá? De terra cultivada. Vou voltar, coberturas. Então, vou falar o seguinte, ó. Ele tem 60% de terra com soja. Professor, Sim, só uma dúvida. Esses dados que o senhor está preenchendo agora aí seria da terra que vai ser vendida. que vai ser comprada no caso ou que vai ser vendida, tá? É o que a gente está Entendi. fazendo a avaliação dela. Ah, tá. É o que importa, que a gente não tem o preço dela ainda, tá? Não, entendi. Então, olha só, ela tem 96 hectares de soja e eu vou colocar aqui, ó, pastagem, 16 hectares, que na soma tem que dar quanto? Igual à terra nua total, tá? A área aqui, ó, tem que dar os 160 hectares. Então, o que que eu vou fazer? Para complementar aquela área, ou seja, aqueles outros 30%, eu vou escrever aqui, ó, 48 hectares, que é uma área de reserva legal. Eu vou colocar essa área, mas eu não vou gerar um preço para ela. Por quê? Se a gente não colocar exatamente a área total que a gente alegou lá,
a planilhinha dá erro e não faz os cálculos aqui das culturas vegetais, tá? Então ela tem esse problema, porque aqui você tem que indicar exatamente o total de área que a gente tem, indicando inclusive a área de reserva legal. Então vamos lá. Ele tem uma soja, vamos supor que R$ 3.800 para implementação, não tem manutenção. Aí aqui ele já apresenta outros fatorzinhos, ó. Esse izinho é o número de safras que já foram colhidas. Então ainda não foi colhida nenhuma safra. O isão é o número de safras totais que a gente espera colher. Como é uma cultura anual, uma safra. E aqui a gente tem aquele mesmo fator de risco, só que ele apresenta agora de outra forma, tá? Então vamos supor que o fator de risco é de 7%. Vou colocar aí 7%, gerou o valor de R$ 339.000. Ele tem uma área de pastagem que custou aí R$ 1.700 o hectare e que ele faz a manutenção, ele gasta por ano R$ 1.000 por ano. Essa pastagem, ela já foi usada por 2 anos e ela tem uma vida total de 15 anos. O fator de risco aqui é de apenas 10%. Então ele gerou o valor aí de R$ 33.000 desse bem avaliado, tá? Então aqui, ó, ele já te dá um outro resumo. Quanto que está valendo aquela terra? Então, nesse caso, já saiu dos R$ 175.000 a terra nua, agregou o valor das coberturas vegetais, ó, já aumentou para R$ 548.000 o valor da terra que nós estamos avaliando. Então, vou voltar aqui, já preenchemos a terra nua, as coberturas, vamos preencher agora as benfeitorias. Então, vamos supor que lá tem uma casa, a casa para ser construída custou R$ 40.000. Pastor, Sim, Murilo. não precisa de seguir sequência, então, não? Pode preencher cada um ou tem que seguir uma certa sequência? Não, você pode ir preenchendo, tá? Pode colocar a terra nua, semovente, depois as benfeitorias. Não tem uma ordem certinha. O importante é fazer o preenchimento. Estou seguindo essa ordem aqui só para ficar mais didático, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o fator de adequação, normalmente dimensionado, pleno uso, em ótimo estado de conservação. Então essa casa estaria valendo hoje R$ 28.000. Vamos supor que lá tem um galpão também. Só que esse galpão, na época que construiu, estava meio difícil. Eles gastaram em R$ 5.000 para fazer a construção e ele ficou subdimensionado, ou seja, não cabe todo o maquinário lá dentro. Ele está em pleno uso, em bom estado de conservação. Só da gente colocar que ele está subdimensionado, olha só o que aconteceu com o preço. Foi para R$ 1.750. E se ele tivesse normalmente dimensionado, ia aumentar para 2.800. Então isso é importante a gente saber avaliar. Por quê? Tem um galpão, mas tem maquinário que tem que ficar embaixo do pé de manga por falta de espaço, então ele está subdimensionado. Terminou, ele não te dá aquele mesmo resumo que foi mostrado lá na avaliação das coberturas vegetais, em que ele só te fala o valor total dessas benfeitorias. Então depois que a gente faz o preenchimento, a gente volta. Depois a gente vai entrar, opa, benfeitoria já foi, vamos entrar aqui em máquinas e equipamentos. Então aqui é a mesma coisa, vou colocar que ele tem um trator. Qual que é o tipo de manutenção? Então aqui ele é mais específico, tá? É inexistente, sofrível, normal, rigorosa ou perfeita. Vou falar que ela é normal. E o tipo de trabalho é nulo, leve, normal, pesado ou extremo. Normal, então ele vai gerar aqui um coeficiente de manutenção e trabalho. Depois a gente vai indicar qual que é o valor dessa máquina nova. R$ 90.000 custaria hoje. Perdão, custaria nova, né? Qual que é a idade? Vocês lembram que eu ensinei para vocês? A gente vai lá, olha no orímetro. Vamos supor que ele está com 2.000 horas de uso. Então, 2 anos.
Qual que é a vida útil total de um trator? Aproximadamente 10 anos. Então ele já gerou aqui o preço da avaliação, R$ 71.800. Vocês viram que ele é mais minucioso do que no outro, né? Para as amostras, ele não é tão minucioso. Por quê? Nesse caso aqui, ah, ele segue aquilo que é exigido pela norma. É uma planilha de custo normal, tá? Ah, Júlia, aqui é só porque eu tô pra gente ganhar um pouquinho de tempo, aí eu não fiz essas especificações. Mas quando você for fazer avaliações, você tem que colocar todas as especificações, tá? Então vamos lá. Trator 80 cavalos, ele é um 4x2 simples, ele é o Massey Ferguson 250XE, ano 2018, para estar com 2 anos de uso, né? Então coloquei aí o modelo do trator, as suas condições, o valor dele novo, e hoje ele estaria valendo R$ 71.000. Então, se tiver mais máquinas, a gente faz o preenchimento de todas essas máquinas, colocando aí todas essas informações, bem lembrado, viu, Júlio? Tem que sim fazer todas as especificações, e lá no final, quanto mais máquinas tiverem, maior vai ser o valor aí que vai gerar das máquinas, equipamentos e implementos. Então a gente já fez aqui esses 4 primeiros e agora só faltam os semoventes. Você se lembra o que são semoventes? Semoventes? Boi, vaca, cavalo, Boi, vaca, cavalo, cachorro, cachorro. periquito, né? Então todos os animais que tiverem e forem compor aí de importância comercial, a gente vai colocar, tá? Então, qual que é a categoria? Vou colocar aqui zebuíno. Qual é o número de cabeças? Então, lá naqueles 16 hectares, vamos supor que ele tem 30 cabeças. Qual que é a raça? Nelore. Pessoal, nessa planilhinha aqui em específico, olha só que bacana. Ele não importa se você coloca idade e peso. O que que ele quer saber para fazer essa avaliação? Qual é o número de cabeças e qual é o valor unitário? Então vamos supor que está valendo hoje R$ 4.000 cada cabeça. Ai, agora eu passei vergonha, né? Ah, é porque aqui eu alterei, tá? Na outra que eu ensinei no matutino, estava só o valor unitário. Aqui ele quer saber qual que é o peso. Então vamos colocar lá. Vamos supor que eles estão com 22 arrobas e cada arroba está valendo hoje R$ 250. Então, só de animais aí a gente tem R$ 165.000. Então, nessa planilhinha aqui, só retificando, ele vai pegar o número de animais, vai multiplicar pelo peso médio desses animais, 22 arrobas, vezes o valor unitário da arroba, tá? Então aí R$ 165.000. Esses animais estão aí com 24 meses. Feito isso, ele já pegou o valor, colocou aqui, se a gente quiser colocar alguma observação, se tiver uma marca registrada, sabe aquela marca que fica no boi? Se você quiser colocar ela aqui também, tirar uma foto e anexar aqui, bacana. Feito isso, a gente vai voltar e a gente já fez o preenchimento de toda a nossa tabela. Vou mostrar essas duas guias aqui para vocês. Uma é a guia de generalidades, então ele te explica como que está sendo realizado essa avaliação, como que ele chegou em cada uma daquelas notas, em cada um daqueles pezinhos, tá bom? Então ele mostra tudo isso daí para a gente poder colocar na nossa avaliação. Então aqui é só para incrementar, né, a nossa norma, no nosso laudo. Eita. E tem esse outro aqui, ó, que são os preços de benfeitorias e diversos. Então eu vou construir uma casa e eu não sei qual que seria o preço dela. Então ele te dá aqui uma noção, ó,
uma casa de alvenaria de baixo padrão mais varanda, de médio padrão mais varanda, de alto padrão mais a varanda. Então a gente tem aí esses valores. Ele apresenta também algumas máquinas, alguns implementos, alguns tratores. Só lembrando que essa planilha ela é de 2012, então algum desses valores estão defasados. Se a gente precisar, né, a gente pode olhar aqui, vou voltar. Depois que a gente finalizou a nossa avaliação, igual já mostrei para vocês, a gente vem aqui em resumo, coloca aí, ó, quem foi que fez a visita, a data de entrega do laudo, quem foi o agente. Então vamos supor que foi lá o engenheiro Walter. Ele vai colocar o nome completo, área legal, área real. Ele já puxou todos aqueles valores que a gente avaliou. Então essa propriedade de 150 hectares, ela está valendo aproximadamente, são 160, né? Depois eu mudei lá, R$ 816 mil, que é aquilo que o seu cliente pediu para você fazer o levantamento. Então, você vai colocar aqui quem foi o técnico responsável, o nome da pessoa, a assinatura, formação, qual que é a empresa. Se você quiser colocar aqui do lado, ó, a ART, o carimbinho do engenheiro, o número do CREA, tudo bonitinho, bacana. Depois que você fez isso, você pode pedir também para ele imprimir. Aí ele vai perguntar quais são as abas que você quer fazer a impressão. Aí você escolhe, põe imprimir e ele realiza aí essa impressão do seu laudo para você entregar para o seu cliente depois. Então essa daí era a nossa aula e na segunda VA eu vou pedir para vocês fazerem uma avaliação utilizando essa tabelinha, tá bom? Fique com Deus, Deus que vos abençoe. Bom descanso.